Boa noite a todos, meus caros amigos iracemenses e todos os amigos de todos os estados do Brasil. Bom, amigos, hoje a gente vai tratar um assunto que eu acho de grande relevância, principalmente para as pessoas que estão aí pleiteando uma vaga para vereador, né? Porque houve mudanças importantes aí para esse pleito de 2020. E para isso, eu trouxe aqui um convidado especial, meu amigo Ribeiro Neto, e eu fiz questão que fosse uma prata da casa, Ribeiro, primeiro porque valoriza as pessoas da nossa terra. E depois tem um detalhe importante, cara. Eu fiquei muito feliz ao assistir uma palestra sua explicando essa parte das mudanças, né, do conjunto de medidas desse pleito de 2020, e eu achei as explicações muito didáticas, muito de fácil compreensão, entendeu? E aí, como até eu mesmo tenho muitas dúvidas, então, por eu ter dúvidas, né, e ver que tem muita gente que tem dúvida, eu fiz questão de lhe convidar e você prontamente aceitou, tá certo? Mas eu gostaria, você tem um currículo que eu nem conhecia, tá certo? E eu vou ler seu currículo porque eu achei maravilhoso ver que você está se especializando, ver que você está buscando se reciclar, né, se aperfeiçoar, né? E aí eu vou ler aqui o que está escrito na sua apresentação. Você é cientista político com especialização em administração legislativa pela Universidade do Parlamento Cearense, com experiências em eleições municipais, estaduais e federais. Atuou como chefe de gabinete e assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e também na Câmara Federal, né? Atualmente, você tem uma empresa de consultoria, né, na área de política, na área jurídica e eleitoral. Ribeiro, meu amigo, você é de casa, muitos que estão lhe assistindo lhe conhecem, mas muitos que estão assistindo não lhe conhecem. E aí, meu amigo, eu gostaria que você desse o seu boa noite aí para a turma que está assistindo e, mais uma vez, agradecer o aceite do seu convite. Você foi muito bacana. Meu amigo Lula, já começo lhe dizendo que é um grande prazer para mim estar aqui hoje. Eu te digo que tenho conversado muito com os amigos, né, sobre esse atual momento aí dessa pandemia e desse Covid, e eu digo que de todas as coisas ruins, né, que trouxe esse momento, tem uma coisa boa que eu espero que fique, que é o aumento das lives que estão acontecendo na música, na cultura e na informação. Então, eu já começo lhe parabenizando por ter tido essa ideia de trazer pessoas para conversar sobre diversos temas, né? Acompanhei algumas, a última, inclusive, especialmente com o Caio Muniz, o doutor Leurenberg, que é o nome do homem estranho. Auricélio Fontinelli. Auricélio Fontinelli, e que eu me senti, quando você me convidou, logo após ter feito uma live com um poeta e com um médico com experiência daquela, eu tinha que ter aceito, assim, meu aceito foi imediato, né? Porque é muito importante para mim fazer parte de um grupo tão seleto em relação a informações e a qualidade. Então, parabéns pela sua iniciativa. Ficar na frente de um computador falando para o mundo, né, especificamente na frente de uma câmera, não é muito fácil, né, exige coragem, principalmente quando você faz ao vivo e que tem pessoas que estão comentando e você do outro lado tem um contraponto. Então, você, ao mesmo tempo que você coloca as suas ideias, mas você tem que ouvir o que as pessoas estão dizendo.
Então, você tem que ser democrático, você tem que estar aberto a ouvir, a coisas que possam vir. Então, foi muito corajoso da sua parte, né, tomar essa iniciativa, e muito importante, especialmente para os nossos conterrâneos, que têm te dado uma audiência bastante grande, né, da cidade de Iracema, e para as pessoas que vê ao vivo e vê depois. Então, muito obrigado pela oportunidade. Você não tem nada que agradecer, sou eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Estarei sempre que precisar, certo? E conte comigo. Em relação ao currículo que você colocou, na verdade, a gente vem nessa luta aí, né, batalhando dentro da área política, não é uma área muito fácil de se lidar. A maioria dos meus colegas já abandonaram o barco e foram para outra área, né, e eu tive algumas experiências aqui na Assembleia Legislativa e depois uma oportunidade de ir para a Câmara Federal, realmente, que é o suprassumo de quem trabalha nessa área, né, onde a política corre diariamente, assim, corriqueiramente, então foi uma grande oportunidade. E agora estou migrando, estou aí em processo muito indo para a área jurídica, né? Eu tenho direito como segunda graduação, e por isso que, apesar de ter trazido mais essa pauta das ciências políticas e dessa especialização, porque eu acho que é regra eleitoral, mas a gente não pode abandonar o viés mais importante dessa conversa, que é o debate político propriamente dito, né? Não a política partidária de ser o seu partido, o meu partido, o seu candidato, mas de como essas eleições, de como esse processo, né, tem que acontecer num momento tão diferente que nós estamos vivendo. Mais uma vez, muito obrigado e estou aqui à sua disposição. Deixa eu dar meu boa noite aqui, meus conterrâneos, né? De Iracema e a todos que estão ouvindo. Era isso que eu ia fazer agora, porque a gente já tem o meu amigo Ricardo Cavalcante, que é um grande admirador da sua inteligência, viu? Meu irmão. É um grande amigo, um cara bacana. Aí, Neuma Ribeiro, Divino Jacó, Carlos Filho, meu sobrinho, Rita de Cássia, Deus lhe abençoe, Ribeiro. Você está vendo aí, né, Ribeiro, os comentários, não? Rapaz, eu tô aprendendo aqui ainda. Você vai lá na direita, lá em cima tem comentários. Tá certo. Aí você clica em cima que você vai visualizar. Pessoal, é ao vivo, tá, pessoal? Então ninguém combinou nada e a gente está aqui. Aqui é ao vivo. Para mim, eu estou olhando, eu estou falando com o Ribeiro, tá certo? E aí eu olho para o lado, tem as perguntas, né? Então, o grande comunicador Vanderlei Neres. Vanderlei Neres é uma grande audiência do Rádio de Iracema e do Iracema em Foco. Grande abraço, meu amigo Vanderlei Neres. Você é uma figura especial. As pessoas estão lhe valorizando porque você merece. Você é um cara bacana. Gente muito boa. Lula, Vanderlei, junto com outros amigos da cidade de Iracema, é uma das pessoas que a gente tem que elogiar muito pela força que tem em batalhar continuamente, né, pela comunicação. Eles já vêm de uma luta grande, ele, da rádio, entre outros amigos, que é até ruim a gente citar, mas são pessoas que a gente tem que elogiar, porque eles comunicam, eles trazem a notícia. Isso é uma coisa maravilhosa. Essa TV Iracema agora é só a cereja de um bolo muito gostoso, mas é um bolo que começou a ser construído muito antes dos programas de rádio que eles vêm aí batalhando. Já tem um convite aí, viu, Ribeiro? Opa! TV Iracema. Ai. Iracema em Foco. Viu? Tá Lucas Gugel, meu amigo, Edson Filho, Júnior Caio. Então, assim, meu amigo Vanderlei, realmente, essa geração que começou e apanhou muito, Vanderlei, Dedé, essa turma tem muitos atributos importantes. Eu vejo neles muita perseverança, né? E para um projeto dar certo, tem que ter muita humildade, tem que ter perseverança e tem que ter trabalho. E neles eu vejo essas qualidades maravilhosas, tá? Obrigado, Vanderlei, obrigado mesmo pela atenção, meu irmão, que você tem dispensado aos filhos de Iracema, aos iracemenses, e as informações que você passa todo dia na rádio e na TV. Um grande abraço. Ribeiro, a gente vamos aqui a um tema que eu assisti uma palestra sua
e demais, inclusive tinha um outro cientista político lá em Iracema. Na realidade, eu saí daqui de Fortaleza especialmente para entender quais seriam as mudanças, né? E houve mudanças importantes no pleito para vereador. A gente sabe que antigamente eram feitas várias coligações, né? E às vezes um vereador num partido lá tirava, vou dizer um número aqui, 600 votos e não entrava. Aí um vereador tirava 350 votos numa outra coligação e ele entrava, né? Da mesma forma, a gente viu isso acontecer para deputado. Tinha deputado de uma determinada coligação que tirava 60 mil votos e não entrava, e tinha com 20 que entrava. Então, a gente sabe que houve mudanças importantes. Eu acho até que mudanças para ficar a coisa muito mais, digamos assim, corretas, né? Ora, quem tirou mais votos é quem tem direito de entrar na sequência, né? Eu gostaria que o meu amigo fizesse uma explanação de o que foi a mais importante mudança, e aí, obviamente, as pessoas elas podem ir tirando dúvidas aqui, escrevendo aqui do lado, e a gente vai interagindo aqui, vai respondendo, que eu quero sair daqui afinado. O cara eu matar a questão, tá bom, meu irmão? Responsabilidade é grande, viu? É grande. Mas você tira de letra. Você tem um linguajar muito didático, um linguajar popular, que as pessoas entendem muito fácil. Com você, agradeço. Meu amigo Lula, realmente aconteceram mudanças importantes, né, agora em 2019, né? É a chamada mini-reforma, né? Ao meu ver e ao ver de muitas pessoas, muitas outras coisas deveriam ter sido mudadas, deveria ter acontecido realmente uma reforma política. Não foi possível. Faz parte, o parlamento ele tem suas contradições, suas brigas, e é um embate diário, e a gente tem que trabalhar no que é possível. O que foi possível foi uma mini-reforma, né? Essa mini-reforma é, na verdade, a Lei 13.877 de 2019. É uma lei que já foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, e ele traz algumas mudanças. Algumas dessas mudanças elas são bem particulares ao processo e que a população, de uma maneira geral, ela não vai sentir na pele, certo? Diferente de alguns anos atrás, onde nós tivemos mudanças mais substanciais, né? Onde você mudou o período, o tempo de eleição, onde você tirou aquele showmício, né? Que tinha a banda tocando após o comício. Então, a distribuição de brindes, isso já foi tudo, são mudanças que aconteceram no passado, e que elas foram muito mais visíveis assim para a população de uma maneira geral, né? Já para o candidato, para o político, para quem atua nessa área, né, para o jurista, aí não, aí as mudanças elas foram mais bem fortes, porque se você não perceber muito bem a mudança da regra do jogo, você corre o risco de ter um resultado negativo, às vezes nem por falta de voto. A depender de onde você esteja colocado no seu partido, isso é uma coisa complicada. De todas as mudanças, a mais emblemática e a mais, assim, a que causou mais burburinho, mais alvoroço, é a que você já citou, né? É a questão do fim das coligações para eleições proporcionais. O que seriam as eleições proporcionais? A eleição do vereador, a eleição do deputado estadual e a eleição do deputado federal. São as eleições proporcionais. E nós temos também as eleições majoritárias. Prefeito, governador, senador, presidente da República. Agora, no caso, a eleição de 2020, né, a eleição que se avizinha é essa de vereador e prefeito, então nós vamos se ater ao tema, né, mais pertinente, que é de vereador. Então, o que acontece? Vou, inclusive, fazer uma observação, Lula. A qualquer momento, fica à vontade para falar, perguntar, à vontade, viu? E a qualquer um que possa fazer qualquer tipo de pergunta. Mas vamos lá. O legislador, quando pensou essa questão das coligações, ele imaginou o seguinte: o parlamento, né, de uma forma bem simplista, ela é a casa que mais representa as camadas da sociedade. Né? Nós temos tanto o parlamento municipal, estadual, federal, é ali que todos os setores da sociedade eles têm que estar representados. Então, diferente da eleição majoritária, a nossa eleição proporcional, ela não é aquela eleição de quem tira mais voto.
Para prefeito, você, sendo bem simplista, é quem tira mais votos. Eu sou candidato, o Lula é candidato, se eu tiver mais votos do que o Lula, eu sou eleito. Simples assim. Na eleição proporcional, não. Nós temos um quociente eleitoral. É um cálculo que foi pensado pela Justiça Eleitoral para que haja uma proporcionalidade nas eleições em que os partidos que têm menor representação ou as camadas que têm menor peso em relação à quantidade de pessoas ou peso financeiro, eles também consigam ser representados lá, juntando o maior número de candidatos possíveis dentro do seu partido ou na sua coligação, como era, certo? E aí você consegue fazer número suficiente para ter, não eleger todos, mas para ter um representante, 2 representantes. Então, a lógica da coligação, a lógica do sistema proporcional é esse. E a coligação, que seria? A coligação é uma coisa bem simples, não é nada mais do que uma oportunidade que foi dada aos partidos para que no período da eleição, somente naquele período, ele pudesse se juntar a outros partidos e aí naquele período, para efeito de eleição e para efeito de resultados eleitorais, eles se tornariam um só. Por exemplo, quando um partido se coliga com outro, se coligava, o tempo de TV, o tempo de rádio que tem no interior, ele passava a ser um só, dividido pela coligação a seu bel sabor, mas o tempo passava a ser da coligação. O dinheiro que estava ali na coligação, um só. E os votos também. O partido do Lula tem 3 candidatos, o meu partido tem 4 candidatos. Nós coligamos, então, os nossos candidatos, para efeito de coligação, eles passam a ser um só. Esse quociente eleitoral tão falado, ele é calculado em cima do número da coligação. E aí agora não existe mais isso. Acabou a coligação, agora nós temos partidos. Se você quiser ser candidato, você tem que ser candidato pelo partido. Né? Sim, Ribeiro, mas na prática, explique melhor. O que é que muda isso? Qual é o efeito prático disso? Vou dar um exemplo assim bem emblemático. Nós tivemos na eleição de 2010, em São Paulo, um conterrâneo nosso aqui, cearense, de Tapipoca, que foi candidato a deputado estadual. Todo mundo conhece, um rapaz chamado Tiririca. Tiririca foi candidato a deputado federal em 2010, e ele tirou em São Paulo mais de 1 milhão de votos. Era candidato pelo PR, veja só, ele tirou 1 milhão e 35 mil, mais de 1 milhão de votos. Na época, o partido do Tiririca estava dentro de uma coligação. O quociente eleitoral, o que é o quociente eleitoral, Lula? Para até deixar bem claro. O quociente eleitoral é o número de votos que cada partido precisa atingir para ter direito a uma vaga. Numa conta bem simples, vou fazer aqui um parênteses, que era para ter dito isso. Numa conta bem simples. Suponhamos que a nossa cidade de Iracema, eu estou dando números fictícios só para que a gente consiga entender, suponhamos que na cidade de Iracema, todos os votos que foram dados aos vereadores da cidade de Iracema, todos os votos válidos, somaram 10 mil votos. De todos os partidos, somaram 10 mil votos. E suponhamos que nós temos lá em Iracema 10 vagas para vereadores. Na verdade, em Iracema nós temos 9, mas eu estou dizendo 10 para ser mais fácil de entender. Então, o que é feito? Você divide o número de votos válidos para vereador, no caso do nosso exemplo, 10 mil votos, pelo número de vagas, 10 vagas. Então, qual é o nosso quociente eleitoral? 1.000 votos. Então, toda vida que um partido soma 1.000 votos entre os seus candidatos, ele tem direito a uma vaga. Sendo bem simplista, tem uma questão que nós vamos ver depois aí, que é a famosa sobra de votos. Mas, de início, o que nos interessa é saber disso. É que toda vida que um partido soma 1.000 votos, ele tem direito a uma vaga. Então, voltando ao exemplo de São Paulo. Na época, para você ser deputado federal em São Paulo, o partido precisava ter em torno de 304 mil votos. Imagina, o Tiririca passou de 1 milhão de votos. Então, de uma vez só, foi 1 milhão e tanto, o partido, a coligação que o Tiririca estava, fez ele com 1 milhão e tantos mil votos, e fez mais 3. Puxou mais 3. Agora, veja o problema disso. Se o Tiririca, se as regras fossem como nós estamos vendo hoje, os 3 que o Tiririca estava puxando, Lula, seria do partido dele. Com o estatuto do partido dele, montado pelos correligionários dele, montado com tudo que um partido tem que ser, que é uma parte da política, uma representação partidária. Mas não foi. O Tiririca estava com seu partido inserido em uma coligação. Aí o que aconteceu? O mais votado da coligação, Tiririca, pelo PR. O segundo mais votado, um deputado do PRB.
O terceiro mais votado, um deputado do PT. O quarto mais votado, um deputado do PCdoB. Entende essa dificuldade? Você faz uma coligação, o candidato do seu partido tira um mundo de votos, e aí as vagas que sobram desses votos, elas não beneficiam nem os partidos, os seus partidários, os seus correligionários de partido. Ele vai beneficiar quem? A coligação. Então, o que é que acontecia muito? Os grandes partidos ficavam de olho nessas estrelas e de olho nos partidos pequenos que não tinham condição de fazer cadeiras, mas eles tinham uma votação considerável. Um exemplo, vamos trazer para o caso de Iracema, que fica mais fácil. Suponhamos que um partido A teria lá, o nosso quociente eleitoral seria lá 1.000 votos, e um partido A ele não teria condição de fazer uma cadeira, mas ele junta 300 votos. Então, os grandes partidos faziam um jeito de trazer eles para a coligação para usar esses votos como bucha, era a famosa bucha, certo? Se faz ainda como os candidatos, mas faziam isso com os partidos. Então, foi um formato em que o legislador, né, percebendo isso, resolveu alterar a lei e dizer, não, se você é candidato, você vai ser candidato pelo seu partido. Os partidos é que têm que ser fortalecidos. Os partidos é que têm que ter número de candidatos o bastante para defender as suas bandeiras. E não ele ser um por 3 anos e 8 meses e ser um outro no período da eleição. Então, foi a causa, né, que originou o fim das coligações. Qual é o grande problema prático para isso? É que era comum você ter, principalmente nas cidades pequenas, alguém que dizia, rapaz, eu tenho o meu partido. Eu não vou estar no partido de ninguém, porque no partido de fulano ou de Beltrano, ele vai mandar em mim, ele vai querer que eu vá para onde ele quiser, então eu tenho o meu partido. Então, o partido do fulano, do Ribeiro, era o partido dele mesmo. Só tinha ele candidato, só tinha ele filiado, só tinha ele. E ele não se preocupava com a eleição, porque quando chegasse lá na frente, o que é que ia acontecer? Ele ia procurar partidos para se coligar e ia dividir a fatia do bolo. Entendeu, Lula? Agora não. Agora, se eu ficar sozinho num partido, já que eu não posso me coligar, por exemplo, na cidade como Iracema, o partido ele tem que fazer o quociente eleitoral. Dentro do nosso exemplo, qual é o quociente eleitoral? Que não foge muito à realidade do Iracema. 1.000 votos. Eu acho que Iracema passa um pouquinho, fica em torno de 1.100 votos. Então, eu estou sozinho no partido, para eu ser eleito, o meu partido tem que somar 1.000 votos. Se eu estiver sozinho, eu sozinho tenho que tirar 1.000 votos. Numa cidade do tamanho da nossa, nunca aconteceu, inviabiliza. Então, o que foi que os partidos tiveram que fazer? Mudar o jogo. Rapaz, vamos juntar aqui pessoas em partidos, vamos ver pessoas que se identificam mais com o PSDB e vamos para o PSDB, pessoas que se identificam mais com o PT e vamos para o PT. Isso houve uma redução no número, com certeza vai haver uma redução no número de partidos com candidatos, né, nas próximas eleições. E agora, essa disputa continua, mas dentro do partido. Então, vamos lá para dar um exemplo bem prático. O partido A, lá no Iracema, soma entre os seus entre os seus candidatos 3.000 votos. Quantas vagas eles terão? Se a conta é de 1.000 votos, terão 3 vagas. E quem serão os 3 que ocuparam essas cadeiras? Os 3 que tiraram mais votos dentro do partido. Então, a disputa passa a ser partidária e não externa, entendeu? Então, esse é o grande lance das coligações. Ribeiro, mas assim, eu tenho algumas dúvidas, porque eu sei que, por exemplo, um determinado partido, por exemplo, lá dentro do exemplo, mais ou menos, lá de Iracema, parece-me que cada partido pode ter 14 candidatos dentro do partido, né? E aí, veja bem, ainda tem um detalhe, 30% tem que ser mulher, não é isso? Ainda tem outro detalhe, não pode mais ser bucha de canhão, como o cara diz, né? Como se diz aí o Matuto. Ela não pode ser mais laranja, porque o Tribunal Regional Eleitoral vai fiscalizar muito forte isso, né? E aí, se, por exemplo, um partido, vamos dizer que o partido fez lá 2.900 votos, entraram 2 candidatos, e depois já sobrou 900 votos para somar, né, aos votos
dos outros partidos que sobraram, e aí isso é outra dúvida que eu vou... O homem é bom de pergunta, viu? Porque aí vão sobrar aí 900 votos. Vamos dizer o seguinte, teve um partido que sobrou 900 votos, teve outro que sobrou 800, teve outros que sobrou 700, certo? E essa vantagem de sobra de voto de cada partido favorece alguma coisa? Primeira pergunta. Vamos lá. A sobra de votos é o seguinte. Nós falamos aqui, demos o exemplo do quociente eleitoral, né? O quociente eleitoral que a gente acabou de falar aqui. Toda vez que o partido chega a 1.000 votos, então vamos tentar fazer aqui uma conta simples. Vamos dizer que o partido, falando em 10 mil votos, vamos dizer que nós só tivemos 3 partidos em Iracema que apresentaram candidatos. O partido A, é ruim explicar isso sem escrever, mas vamos tentar. O partido A, ele obteve, somando todos os votos dos seus candidatos a vereadores, 4.100 votos, certo? O partido B, ele obteve 3.000, vamos botar aqui, e 200 votos. Eu vou repetir esses números. E o partido C obteve 2.700. Bate a conta, dá 10 mil? Por aí. Então vamos lá. Fazendo uma conta bem simplória. No partido A, quando a gente chama a primeira rodada, na primeira rodada você vê quem atingiu 1.000 votos. Se o partido A ele já atingiu na primeira rodada 4.000 votos, então ele já tem automaticamente 4 vagas. Certo? Isso. Se o partido B atingiu 3.200, ele já tem automaticamente 3 vagas, concorda? Isso. E o partido B. E o partido C, 2.700. Então o partido C já tem automaticamente 2 vagas. Repetindo, o partido A tirou 4.100, tem 4 vagas. E sobrou 100. Partido B tirou 3.200. Sobrou, já tem 3 e sobrou 200 votos. E o partido C tirou 2.700, já tem 2 e sobrou 700 votos. Só que aí, quando você soma desse jeito, você só tem 9 vagas. E nós dissemos que a Câmara de Iracema, hipoteticamente, teria quantos? 10, não foi? 10 aí, hipoteticamente, mas ela hipoteticamente, Iracema nós temos 9. Hipoteticamente. Só para facilitar o número, certo? Então, o partido A já pegou aí 4 vagas, partido B já pegou 3 vagas e o partido C 2 vagas. E somaram 9. E ninguém tem mais 1.000 votos. Ninguém tem mais. Aí o que é que a regra faz? Vai para a sobra de votos. O que é a sobra de votos? É dos votos que sobraram dos partidos, quem tem a maior sobra? Aí quem tem a maior sobra aqui? O partido C. Teve uma sobra de 700 votos. Isso. Compreendeu? Então, como é que seria o resultado? Partido A, 4 vagas. Partido B, 3 vagas. Partido C, 2 vagas, porém teria mais uma pela sobra de votos. Então, o partido C ficaria com 3 vagas. Então qual é a grande questão disso? Quer dizer, o partido em que a sobra de votos foi maior, é ele que puxa os votos dos outros partidos. Não. Primeiramente ele. Não. Cada partido tem seus votos. Não. Só o seguinte. Eu estou falando da sobra de votos. Ele que puxa a vaga. Isso. Ele é que puxa a vaga. O partido que tiver a maior sobra de votos é que puxa a vaga, que puxa os votos dos outros partidos para poder somar e fazer mais um candidato dentro daquele partido. Não é isso? Vamos supor que tiver sobrado 2 vagas. Aí o que é que você faz? No primeiro momento, dos 3 partidos, quem tem a maior sobra? Partido C, sobrou 700. Então a vaga é sua. Partido B seria... Mas sobrou mais uma. Partido B. Porque ele tem a maior sobra. E aí vai. Tá. Sempre na maior sobra. Antigamente, tinha um negócio chamado, que era muito cruel, e graças a Deus não existe mais, eu achava um absurdo, era um negócio chamado cláusula de barreira. Era assim, o partido, certo? Tirava, a gente está falando desse quociente, vamos continuar nele, de 1.000 votos, ok? O partido tirava 900 votos. Eu era candidato sozinho no partido e foi um fenômeno de voto, tirei 900 votos, mas não atingi o quociente eleitoral. Aí o que é que acontecia? O partido não teria nenhuma vaga, porque não atingiu. Agora, o que é que a lei diz? Na primeira rodada, entra quem tem quociente eleitoral, quem tem 1.000 votos. Mas quando vem para a sobra,
entra quem tem a maior sobra. Então, eu sozinho com 900 votos, provavelmente seria a maior sobra. Então, é mais justo. Porque é um partido que teve 900 votos, por mais que seja de um candidato só, mas é uma representação importante no cenário do tamanho, né, um cenário como o nosso, da cidade do tamanho de Iracema. Ô, Ribeiro, respondido. Nós temos aí... Bom, aí veja bem, independente do número de votos do partido C, que fez 2 candidatos e sobrou 700, independente da quantidade de votos que tem o terceiro colocado desse partido, os votos vão vir para eles. Tem uma única observação sobre isso. O candidato para entrar hoje, isso é uma regra nova também, certo? Ele precisa ter pelo menos 10% dos votos do quociente eleitoral. A gente estava falando em 1.000 votos, então para você obter uma vaga, independente das vagas que o partido tenha, ele tem que ter pelo menos 100 votos. Se o quociente eleitoral fosse 2.000 votos, 200 votos, e aí vai. No caso de 1.000 votos, ele tem que ter pelo menos 100. Mas um exemplo. É um exemplo, é a única, um exemplo. No partido C aqui, que foi quem ganhou a vaga, o primeiro vereador que é o mais votado do partido, por exemplo, tirou 1.000 votos, o primeiro tirou 1.700 votos, o segundo tirou, estou dando aqui um chutômetro, né? Tirou 1.000 votos, o segundo tirou 1.100, 1.600, e o terceiro tirou 100, ele entra. Mas se por algum motivo ele só tivesse tirado 80, o partido perdia a vaga, porque ele tem que resguardar os 10% do quociente eleitoral. Por que é que tem essa regra? Porque foi um número que foi achado, né, pela justiça, pelo legislador, certo? E que ele disse, nós temos que ter um mínimo de votos, porque você pode correr o risco de, em algum momento, ter alguém com um voto. E é justo alguém com um voto entrar. Pode ser que esse seja um candidato que tenha, inclusive, desistido, e alguém votou por ele erroneamente, ou ele mesmo, só ele votou nele, porque ninguém sabia que ele era candidato, e aí ele entrou. Por exemplo, no caso do Tiririca, que eu citei, que tirou 1 milhão de votos, poderia o quarto candidato ter tirado só um voto que entrou lá, que não foi o caso. Na época, não importava isso. O candidato lá, o quarto, eu não lembro a votação dele, mas foi bem pequena. Hoje, ele teria que ter lá o mínimo de 10% do quociente eleitoral. Agora, Ribeiro, vamos dizer que no partido A, certo? Entrou 4 candidatos. O partido A, a simulação que nós fizemos aqui, ele tem 4.100 votos, partido B, 3.200, para as pessoas entenderem, e partido C, 2.700. Obviamente, partido C entrou 2, partido B entrou 3 e partido A entrou 4, certo? Aí, por exemplo, o 5º candidato do partido A, ele tirou, vou escrever aqui para não me perder. Quando você vai escrevendo, que esse cálculo ele é enjoado mesmo. A gente está fazendo aqui, a gente está fazendo aqui na live porque a gente é atrevido, nós dois. Mas assim, não é bem. O que é que eu quero dizer? Acima de todos que entraram, certo? Acima de todos que entraram. O cara que ficou na sequência ali, que não entrou ainda porque está esperando. Mas é independente, por exemplo, se o cara do partido A. Não, o cara do partido A, a gente sabe, vamos dizer que o cara do partido A entrou 4 e o 5º tinha 500 votos. Eu entendi a sua pergunta. Você está dizendo o seguinte: o que é que pode acontecer? O cara do partido C só tirou 102 votos. Continua desse jeito. O que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer? No partido A, os 4 candidatos, certo? Tiraram, suponhamos aí, eu vou fazer aqui uma divisão, assim, os 4 candidatos, certo? Tiraram os 5 primeiros candidatos, tiraram bem mais votos, vamos fazer uma conta aqui. O 5º candidato, certo? Tirou 500 votos. O 5º candidato tirou 500 votos. Mas ele não entrou, porque o partido dele só tinha 4 vagas. Tá. Em compensação, certo? O que entrou na terceira vaga do partido C, ele só tirou os 100 votos. Só fez os 10% do quociente. Quem é que entra? Ele. Porque, olha a lógica, a vaga não é do candidato. A vaga é do partido. Essa é a grande pegada da
do nosso sistema e que, tradicionalmente, nós não... Oi, desculpa, eu lhe interrompi, não. Porque, de repente... E a sobra de votos, você ia falando aí que a vaga é do partido, porque a sobra de votos foi daquele partido. Então, a maior sobra de votos foi daquele partido. Então, ele tem o direito de botar mais um. Na verdade, nós aprendemos ou convivemos muito com a política muito personificada, né? O Lula é o meu candidato a vereador. O Aristarco Filho, que está aqui nos mandando aqui, falando com a gente aqui pelo chat, é nosso candidato a vereador. Então, você personifica muito. Mas você, na verdade, quando é candidato, você é candidato pelo partido. As vagas são do partido. Tanto que quando você vota no vereador, você primeiro clica o número do partido. Se você é candidato pelo PMDB, que agora é MDB, primeiro você clica o 15, depois o restante. Se você é candidato pelo PT, primeiro você clica o 13, depois o restante. E assim vai, porque a vaga é do partido e você está dentro do partido. Essa questão hoje de você deixar essa questão, tirar as coligações e deixar esse sistema partidário, né, é para que você fortaleça exatamente esse jogo dentro do partido. Inclusive, se você hoje é candidato, já de algum tempo, se você é candidato pelo partido, certo? Ganha a eleição, e se você sai do partido, a não ser que você tenha justificativas, né, que a lei plausíveis, né, que a lei dita, se não tiver justificativas sérias dentro da legalidade, você não pode sair do partido. Se você sair, o mandato fica, certo? Só há uma exceção para essa saída, que são os 30 dias antes do período que encerra as coligações. Entendeu? Nós tivemos agora a famosa, já é outro tema, a famosa janela partidária. Você ganhou pelo partido A, você tem que ficar no partido A todo o seu mandato. Faltando 30 dias para o encerramento das filiações partidárias, o que dá 7 meses do final do seu mandato, você tem a oportunidade de escolher outro partido. Por quê? Porque aí eu posso ter o direito de dizer, olha, eu fui eleito pelo partido A, mas agora eu não quero mais ser candidato por ele. As bandeiras do partido, sei lá, mudaram, a minha visão de mundo mudou, eu quero ser candidato por outro partido. Aí a lei alberga essa oportunidade de você mudar. Só aí. Então, eu sei que parece injusto mesmo quando você diz, rapaz, que loucura é essa? Um candidato lá entra com 200 votos, certo? Porque foi beneficiado porque o partido dele tinha muitas vagas, e eu aqui tiro 700 votos e não entro. Mas é isso mesmo. Por isso que a escolha de um partido, e aí eu estou esquecendo toda essa parte política, partidária, de você estar em um partido que condiz com o que você acredita de mundo e de política, indo assim para uma fala mais fria e calculista, eu estou dizendo, você quando vai ser candidato, você tem que olhar, perceber muito bem quem está ali dentro, porque a sua briga é dentro do seu partido. Claro, antes disso o partido precisa ter números o suficiente para fazer conceito eleitoral, mas depois disso, a minha briga é se eu tiro mais votos do que o Lula. Não importa se o fulano de tal do outro partido vai tirar mais ou menos. A minha briga é aqui dentro. Se o meu partido vai fazer 3 vagas, a minha briga é por essas 3. Às vezes é até engraçado, porque você vê candidatos brigando, morrendo para tirar o voto do adversário, e dentro de casa ele esquece muitas das vezes de fazer essa briga, e o grande adversário dele está dentro de casa, né? Eu estou vendo aqui, Lula, o nosso amigo Manuel Jacó fazendo grandes observações, é um cara um iracemense de uma cabeça muito boa, que nunca mais nós tivemos a oportunidade de bater um papo, a gente sempre se falava pelo Facebook, é um cara que eu gosto muito, apesar de não ter uma convivência, vamos dizer assim, pessoal, né, pela distância, mas é um cara que eu deixo aqui meu abraço. Quero lhe responder uma pergunta que você me fez também, Lula. Não, tá. Se quiser falar, à vontade. Só concluir aqui, mandar os meus abraços aqui, Neto Farias. Neto Farias é teu pai, né? Aqui é a vantagem, é a família, né? É teu pai, Neto? Meu pai. Prazer, Neto. Dona Vilani Negreiros, um abraço. Érica Gomes. Carlão, meu amigo Carlão, sempre está aí, todas as quintas-feiras. Francisco Jacó, meu amigo. Cadê o Carneiro? Está pronto, Francisco? Responda aí, que eu vou estar aí esse final de semana. Isso aí, a gente da melhor qualidade. Márcio Holanda, meu primo. Francisco Jacó. Aristarco Diógenes. Obrigado, meu amigo. Está parabenizando a gente, Ribeiro. Gente boa. Aí é gente boa.
Mara Negreiros, obrigado, minha amiga. Felipe Pinheiro, esse aí é o fenômeno de Iracema. Danilo Magalhães, Hamilton Júnior. Hamilton Júnior, meu primo. Meu primo. Neuma Ribeiro, Regivânia Freitas. Aristarco fez uma pergunta aqui. Se o partido A tirou 3 mil votos, o partido B tirou 3 mil votos, tira a mesma quantidade de votos, por exemplo, só tem 5 vagas. Qual critério vai ser usado para escolher? Tem aquela história da idade, não? É muito azar, hein? Ou muita sorte. Mas aí os velhinhos, aí a vantagem é ser idoso, viu? Se nosso amigo Ronier estivesse aqui na live, viu, Lula? A gente ia poder dizer para ele que tem essa vantagem aí, viu? Mas depois você responde. Pela idade, mano. Pela idade, depois, viu, meu amigo? Pela idade, né? Pronto, respondido, pela idade. Manuel Jacó, meu amigo, grande prazer. Vamos lá, Aristarco, realmente complicado, ele já está pegando. Realmente meu amigo. Vanderlei Neres aí, meu amigo Lindbergh Holanda, meu primo. Cristian Dantas, Ezequiel Maia, Eridan Barreto, Rafael Farias. Abraço a todos. Agora eu tenho uma pergunta, meu amigo Ribeiro. Deixa eu lhe responder só uma pergunta que você fez. Na verdade, não foi uma pergunta, foi uma observação. Você me falou sobre essa questão de que... Primeiro, você disse da questão do número de candidatos, né? Quando nós tínhamos coligações, as coligações eles poderiam apresentar o dobro do número de vagas do município. Piracema podia apresentar 200%, né? Então, nós temos 9 vagas, eles poderiam apresentar, né, o dobro disso aí. Hoje, não, é 150%, e tem a questão dos 30% que você tocou, né? 30% que a gente diz muito, e você falou dessa forma, e é assim mesmo que as pessoas, que a gente diz usualmente, que é a história dos 30% das vagas para a mulher. Mas só uma observação, essas vagas não é para a mulher, é para o sexo oposto. A grande questão é que nós temos uma política ainda realmente muito machista, nós vivemos de um país de uma tradição, né, de anos e anos de um machismo, isso é uma realidade, né, do patriarcado. Quer dizer, Ribeiro, que é sexo oposto. Então, é isso que eu ia dizer. Então, nós temos ainda... É sexo oposto. Por exemplo, nós temos ainda muito mais homens na política do que a mulher. Então, normalmente a gente diz isso. Olha, de cada 10 candidatos, 30% tem que ser mulher. Não. De cada 10 candidatos, 30% tem que ser do sexo oposto. Por exemplo, na cidade de Iracema, na eleição passada, se eu não me engano, o partido era o PDT, a candidata Edna, certo? Eu lembrei aqui agora, ela foi candidata sozinha pelo PDT, certo? Na eleição passada. Se ela tivesse hoje ainda no PDT, eu não sei onde ela está, mas só para dar como exemplo, se ela tivesse hoje sozinha no PDT, ela teria que ser candidata com pelo menos mais... Eu vou até fazer uma observação, eu não sei se foi ela e mais um, mas o fato é que é o seguinte, nos partidos que só tem uma candidata mulher, ela tem que ter pelo menos mais um candidato homem. Se tiver pelo menos só um candidato homem, tem que ter pelo menos uma candidata mulher. Daí para frente, o que impera é os 30%. Se você tiver 7 candidatos, se você tiver 10 candidatos, você pode ter 7 mulheres, mas tem que ter 30 vagas, que só pode ser utilizada para os homens. Se você tiver 7 candidatos homens, só pode 30, tem que ter 3 vagas, né? 30% só pode ser utilizada por mulheres. Isso aí é uma forma em que a nossa lei resguarda não ter uma predominância só de um sexo e ter a representação, né, nas casas legislativas, né? Ribeiro, então é isso. A gente tem tido, pelo menos assim, algumas palestras que eu assisti, diz que o Ministério Público, né, o Tribunal Eleitoral, por exemplo, vai fiscalizar muito forte, principalmente após o pleito, né, para ver se as mulheres que estavam ali não eram laranjas, né? Aí tem que comprovar que realmente fez campanha, tem que comprovar que esteve no palanque pedindo seu voto, teve que comprovar que, por exemplo, agora provavelmente não vai ter palanque, mas tem que comprovar de qualquer forma que foi que botou a cara para pedir voto. Provavelmente, por exemplo, se a mulher, de repente, usou lives
para poder se dirigir às pessoas, ela já tem um material para apresentar de que ela realmente ela não foi uma candidata laranja, né? E outra coisa, dentro dessa questão das mulheres, que você vai responder essa questão das candidatas laranja, que houve uma problemática muito grande, houve muitos problemas, e parece que se descobrir que teve candidatura laranja, toda a chapa ela é inválida, né? Ela é nula. Fala uma coisa sobre isso aí, meu irmão. Esse tema, inclusive naquele nosso encontro lá no Iracema, eu bati muito forte nisso, porque eu considero como a grande bola da vez, né, das fiscalizações eleitorais. Há quem acha que a coisa vai passar despercebida novamente, aí são opiniões muito pessoais. Eu acho que não, que é a grande bola da vez, porque desses fatos é que aconteceram todas as famosas candidaturas laranjas, como você citou, as candidaturas que serviam simplesmente para figuração. Então, acho que eles vão bater pesado nisso, sim, vão fiscalizar. Não é uma fiscalização fácil, porque você pode sim ter uma candidata mulher, um candidato homem que entrou e não teve êxito. Ele entrou e tirou 20 votos. Claro que pode. Né? Nós tivemos vários de candidatos que tirou 5 votos, 10 votos. Evidentemente que isso pode acontecer e é democrático que essas pessoas tenham o direito de se candidatar. Ele tem que ter o direito de se candidatar, como as pessoas vão ter o direito de votar ou não votar, certo? Mas dá para perceber, né, a Justiça Eleitoral ela vai, pelo menos, correr atrás desse fim, de perceber quando a candidatura está ali simplesmente figurando. Você via agora, nas eleições passadas, no mesmo partido, o cara é candidato e a esposa também é candidata. Aí ele tira, suponhamos, na cidade de tamanho da nossa, tira 600 votos, 700 votos, e a mulher tira 1. Ela não participou de nenhum comício, ela não apareceu em nenhum material de campanha, ela não levou um choque no microfone no período de eleição, né, Lula? Tem um choquezinho no microfone de vez em quando. Ela não participou nada disso, né? Então ela é candidata laranja, não tem o que se discutir sobre isso. Nós tivemos um agravamento dessa crise, porque nas eleições, principalmente nas eleições agora de deputados, né, houve a constituição dos fundos eleitorais, né? E parte desse dinheiro, 30% desse dinheiro, ele é reservado para as candidaturas femininas, certo? Isso é uma forma que a Justiça Eleitoral concebeu de incentivar a participação feminina. Então, o partido recebe mais quando existem as candidaturas femininas. O que foi que os espertalhões fizeram? Mete muita mulher nas candidaturas. Elas não são candidatas a nada, nós vamos receber o dinheiro, certo? E, na verdade, ela está aqui só figurando. Então, é uma coisa séria, né? Isso aí é o fato, vamos dizer assim, mais nocivo. A candidatura laranja é da maneira mais nociva só para lavar dinheiro para a campanha ou para seja lá o que for. Mas também tem uma questão que é muito complicada, e eu entendo isso. Às vezes você está numa cidade pequena, o seu partido já tem poucas vagas, certo? Você tem ali poucas vagas, e ainda tem esses 30% reservados ao sexo oposto. E você tem a maior dificuldade do mundo para conseguir essas candidaturas. E aí as pessoas acabam fazendo o quê? Chamam primo, a esposa, a irmã, e coloca essas candidaturas fakes, né? O que é que eu digo? Fortaleça o seu partido. A lei ela não é para se discutir, a lei é para cumprir. E a lei ela está exposta já há algum tempo dizendo nós temos que ter o fortalecimento dos partidos. Os partidos têm que fortalecer as candidaturas do sexo oposto. Os partidos têm que fortalecer as candidaturas femininas. Então, os partidos têm meios, através de reuniões, através de plenárias e de muitas coisas, de tentar incentivar esse protagonismo feminino, né, já que a gente está falando aqui dos casos que são mais aparentes a mulher. Então, eles têm que incentivar isso para que tenhamos. E, para responder no final, a sua última indagação, é que sim, se um partido for pego com uma candidatura laranja, cai a chapa. Não cai só a candidatura feminina, até porque é sem lógica. Ora, imagine, minha candidatura é laranja, certo? Aí eu percebi, assim, claramente minha candidatura foi fake. E aí depois a justiça vem e me condena a quê? Se eu já não fui eleito e estava lá só para figurar. O que é que ela faz? Ela condena a quem tem a responsabilidade de organizar isso aí. E a quem é, na verdade, o primeiro detentor dos mandatos. Quem é? O partido.
O partido tem o bônus de poder dizer que o mandato é meu e não seu, Lula. Mas ele também tem o ônus de cuidar dessas questões. Então, se ele não cuidar da legislação, dessa parte aí, ele é penalizado com a anulação de todas as suas chapas. Até porque, lembra que tem um quociente eleitoral? Quando o partido recebe as vagas, ele recebe de um bolo em que todos ali contribuíram com votos ou contribuíram com trabalho. Se existe uma maçã podre ali, ela vai contaminar o todo. Ribeiro. Lula, só que muita gente amigo falando, né? Christian, Luiz Neto, que é secretário de saúde lá em Pereiro, fazendo um trabalho formidável lá. Doutor Pedro, grande advogado, acabou de entrar aí dando boa noite. Né? Nilson, né, uma das figuras mais carinhosas que pode existir aí na nossa cidade, pessoa de coração bom que está aí nos vendo. Então, muita gente boa. Estou muito feliz em estar aqui hoje com você e vendo pessoas que eu quero tão bem, principalmente agora que eu estou ilhado aqui com essa bendita pandemia, né? E aí aqui, pelo menos, eu estou tendo aqui a oportunidade de matar um pouquinho da saudade dessas pessoas que eu quero tanto bem. Ô, Ribeiro, voltando ao nosso questionamento, Natiele, boa noite, Natiele, meu amigo. Minha prima. Deixa eu te falar, o que acontece? Eu tenho acompanhado mais de perto essa aproximação aí das candidaturas, né? Da eleição que está aí para chegar, né? Do pleito que está aí para chegar. E eu tenho percebido o seguinte: pouquíssimas mulheres estão aí se pré-candidatando para vereador. A gente tem mulheres importantes lá em Iracema, pessoas que têm credenciais para ser candidata, tá certo? E outra coisa, algumas que tinham alguma função pública ou acumulavam alguma função, já não pode mais se não tivesse desincompatibilizado, né? A palavra é essa. E a gente tem mulheres aí que têm todas as credenciais para ser candidata a vereadora, mas eu não estou vendo a participação das mulheres nessa eleição. Aliás, o que eu tenho escutado, que eu tenho conversado com as pessoas lá em Iracema, estão tendo muita dificuldade de conseguir mulher para compor essa chapa do partido, né? Aí eu lhe pergunto, e se não tiver as mulheres? Se não tiver de jeito nenhum as mulheres, o que vai acontecer? É uma boa pergunta. O que vai acontecer? É uma boa pergunta. Lula, assim, eu vou falar, vou dizer isso de maneira bem cuidadosa para que não pareça arrogante, até porque eu sei muito bem dessas dificuldades. Eu participei ativamente de campanhas em cidades, na minha cidade de Iracema, inclusive como candidato, e depois em outras cidades, e sei quanto é difícil você fazer um incentivo desse tipo de candidatura, certo? Então, eu entendo isso. Agora, há uma questão que a gente tem que trabalhar e tem que servir de lição para os próximos pleitos. Nós estamos tendo essa dificuldade, não só em Iracema, no Brasil todo. Né? Nós estamos, e já tínhamos antes, porque essa lei não é nova. Os 30% já valiam nas eleições anteriores. Né? Nós temos essa dificuldade porque a gente está tentando, mais uma vez, conseguir essas candidaturas em cima da hora. Como eu chego agora para uma pessoa que não se preparou, que não se viu candidato, que não se apaixonou pela ideia, você é pré-candidato, como tem outros pré-candidatos, você sabe disso. Aqui, a política ela é muito apaixonante, mas você olha, brilha o olho e se apaixona, é um namoro. Você não impõe. Então é muito complicado e muito difícil mesmo você chegar a essa altura do campeonato dizendo assim, olha, eu tenho que ter gente, venha ser candidato, mas eu quero que você seja candidato de verdade. A pessoa diz assim, rapaz, se for de mentira, de brincadeira, eu já não queria, imagine para ser de verdade. Normalmente a resposta é essa. Então, qual é o grande dever de casa que nós temos? Nós, enquanto pessoas que gostam de política, pessoas que militam nessa área, pessoas que têm esse apreço a isso, é fazer esse incentivo anterior, a gente mostrar a importância da Câmara de Vereadores de Iracema, da Assembleia Legislativa Estadual, da Câmara Federal, ter essa representação feminina maciça. E isso você consegue apaixonar sim, porque a política não foi feita só para homem, e nem de longe, até porque nós temos grandes mulheres na política que dão contribuições
diárias e cotidianas, então é claro que dá para conseguir isso, agora você tem que fazer um trabalho. O que é que vai acontecer se você não conseguir as candidatas mulheres? Lembra que é o percentual, 70% e 30%? Se você não conseguir, você vai diminuir o percentual de candidatos homens. Um exemplo, se você tem 10 candidatos homens e aí você tem 3 candidatas, se você tem 10 candidatos homens e aí vai ter 3 mulheres, você vai ter que baixar o número de candidatos homens, conservando o percentual de 30% do sexo oposto. Que é ruim para o partido, porque as pessoas já estão com dificuldade de albergar. Às vezes você tem um partido que tem, suponhamos lá, um exemplo, estou dando um número aqui, sem fazer o cálculo, eu só tenho direito a botar 15 pessoas, né? 15, e aí eu já tenho lá 20 candidatos. Se eu não conseguir as mulheres, vou ter que baixar mais ainda as vagas. Imagina a loucura que vai ser isso, né? Então, é a famosa sinuca de bico. Ribeiro, eu tenho participado lá em Iracema, né? Tenho participado bem mais próximo da política lá, e realmente eu não estou vendo. Eu tenho aqui na minha visão de perto lá, eu só consigo identificar 3 candidatas mulheres. Uma delas já tem mandato, na Iracema, a dona Edna, que você conhece. E as outras, assim, eu conheço, tem mais uma que eu conheço, e tem mais uma outra que tem dúvida se vai entrar, se não vai. Então, assim, eu acho que o dever de casa já está tarde, né? Eu acho que era para ter começado esse trabalho, os partidos deveriam ter se preocupado com isso lá atrás, porque pode acontecer de pessoas ficar fora do partido por não ter as candidatas mulheres, porque arranjar laranja hoje é muito perigoso, né? Você colocar uma pessoa para ser uma candidata laranja, principalmente agora, que não vai ter palanque para botar a laranja ali do lado para o povo ver, bater foto e etc., fica cada vez mais difícil, né? Fica cada vez mais difícil. Então, assim, esse pleito que vai acontecer esse ano é uma coisa muito diferente. Não é só diferente pelas mudanças que ocorreram, tá certo? Mas é diferente em todos os aspectos. Ninguém pode mais entrar na casa das pessoas, ninguém pode mais abraçar, ninguém pode mais apertar a mão. Apertar a mão pode ser uma arma, né? E as pessoas não vão aceitar de bom grado você chegar e cumprimentá-las e apertar na mão. Há pouco tempo atrás, se você não apertasse na mão, você estava, esse cara está muito... Não, hoje é uma questão de respeito, né? O abraço virtual é o abraço mais seguro que tem hoje. Isso. Né? Então, assim, eu vejo que mudou tudo, que nós temos aí essa situação da mudança aí. Eu estou preocupado e estou vendo aqui um cenário de como os partidos vão resolver essa questão das mulheres sem introduzir neles as candidaturas laranja, para satisfazer o protocolo. Isso aí é um perigo, tá certo? E eu acho que nós temos mulheres guerreiras na nossa cidade que com certeza poderiam abraçar essa causa. E outra coisa, os homens do partido hoje têm que ajudar as mulheres para que elas se coloquem em boas posições. É um problema, na verdade, a gente está se restringindo a Iracema, porque é o maior público aqui. Lula, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Nós temos tempo aqui na live, que o assunto é tão... vai com quase 1 hora, né? Graças a Deus. Mas já tem mais tempo, tem tempo. Então, pronto. Eu não sei se você sabe, a primeira live que eu fiz aqui, que foi experimental, eu convidei Manel Jacó e Francisco Jacó, a gente passou 3 horas e 40 aqui. Foi mesmo, pô, safadão que se cuide, que nós vamos entrar na madrugada aqui hoje. Meu amigo, é o seguinte, é um problema muito sério isso aí, não é só restrito a Iracema. Há pouco tempo aqui o nosso amigo Manuel Jacó fez uma observação, e é uma verdade, né? Nós temos aí um histórico muito grande de uma política, né, cheia de vícios, cheia de problemas, e que realmente você tem razão, Manuel, nós inibimos muito a participação da juventude e de algumas parcelas, e certamente as mulheres foram uma dessas parcelas que elas se inibiram e não botaram, vamos dizer assim, seus nomes à escolha popular, à escolha eleitoral.
Mas é uma coisa que nós vamos ter que passar, as pessoas, os partidos terão essas grandes dificuldades, mas vai ficar uma coisa muito positiva para o futuro, é de entender que isso é uma lei que vai ter que ser cumprida e é uma necessidade, e que tem que ser feito. Não tem muito o que se discutir sobre isso. Tem quem vai ainda, estou falando de Iracema não, estou falando de uma maneira geral, do Ceará, do Brasil, tem quem vai ainda meter as candidaturas laranja? Tem, porque tem, sempre vai ter. Tem quem vai aí fabricar candidato? Tem. Tem de todo jeito. Agora, o caminho correto é esse, certo? E fica aí para a gente fazer essa observação. Queria entrar num ponto importante que você tocou agora, sabe, Lula? Que é o grande gargalo hoje da justiça eleitoral. Não são mais essas regras aqui que nós estamos discutindo, elas são importantes, evidente, nós temos que observar, né, os candidatos e a população para saber se esse jogo vai continuar dentro da legalidade, né? Mas o grande gargalo hoje da justiça eleitoral é que você tocou há pouco. É como é que nós vamos fazer uma eleição de maneira democrática, de maneira segura, de maneira participativa, isonômica, né, em que as pessoas tenham as mesmas condições de participar desse processo e segura, com o risco da pandemia, com o risco da infecção, com o risco de pegar esse Covid. Como é que isso vai ser feito? Esse é o grande problema do judiciário hoje, esse é o grande problema dos setores que militam na área da justiça eleitoral. É um problema muito sério, principalmente em cidades como a nossa, né? Nós temos assim uma visão muito ruim, às vezes, da política, por tudo que já houve, de todos os escândalos que nós já vimos e tal, mas ela tem um lado muito bom, muito empolgante, né? E um lado muito gostoso, que é o período de eleição nas nossas cidades. Enquanto menor a cidade, melhor isso é. As pessoas saem das suas casas, as pessoas compram as ideias. Eu digo muito que quando você vota num candidato ruim, você escolhe ruim, mal, escolhe um candidato de maneira errada, às vezes realmente falta à população um pouco de conhecimento, mas muitas vezes você não está escolhendo errado, não. Aquele filho de uma égua lá que está lhe enganando. O cara escolheu na maior boa vontade porque ele comprou a ideia daquela pessoa. E essas pessoas saem à rua, elas vão lá no comércio de Nicolau bater papo, ela vai lá no comércio do meu amigo Aberoni, né, conversar sobre política, sobre o candidato que vai ganhar, sobre o candidato que vai perder. Ele vem lá dos Bastiões, ele vem lá do M, ele vem da Fazendinha no dia da feira. Ele tem uma necessidade de uma presença física. O Lula é candidato, eu quero receber ele na minha casa, eu quero, né, trazer ele para cá, porque isso foi assim desde que o eleitoral é eleitoral. E agora nós temos essas mudanças que não dá muito para saber como é que vai ser. Eu queria ver o Lula, você estava falando aí, eu me lembrando aqui, eu tenho um poeta que eu gosto muito dele, não é um poeta chique, não, o nome dele, talvez você já tenha ouvido falar, Gessier Quirino, é um paraibano aqui, nosso conterrâneo nordestino, né, ele é da parte do Cariri paraibano, né, comedor de piqui, e ele diz que ele é um poeta de visual, ele se define como poeta visual, ele vê as coisas e aí ele declama suas poesias no que ele viu. Muito dentro do que o Braulio Bessa faz, que é outro cara que eu gosto muito. E o GC ele fez um negócio falando de comício, né, que vem muito do que a gente está conversando, mas eu acho que nem ele jamais passou na cabeça dele a ideia de termos uma eleição como é hoje. Porque ele dizia assim, ó, para se fazer um comício em tempo de eleição, não carece de arrodeio, nem dinheiro muito não. Basta um F4000 ou qualquer meio caminhão, entalado em beco estreito, e um bandeirado mal feito, cruzando em 10 posição. Um locutor tabacudo de converseiro comprido, uns alto-falante rouco que espalha o alarido, microfone com flanela, ou vermelha ou amarela, conforme a cor do partido. Uma gambiarra véia, banguela no acender, 4 faixas de bramante, escrito qual quer dizer, 2 pistão e um taró. Pode ficar melhor se tiver uma torcida para torcer. Então, é isso aqui que a gente vem tirando aqui, claro, indo aqui pela questão poética, né, a questão de fazer uma ilustração do que é o comício de beco estreito para a gente no interior, né, num formato bem extrovertido, e eu acho que nós vamos sentir muita falta nessas eleições desse comício de beco estreito aqui, certo? Porque são momentos difíceis aí que nós temos aí a percorrer desse período eleitoral nesse novo formato. Eu acho que, por exemplo, em outras... Aliás, desde quando existe eleição, existe essa competição democrática, né? Que a gente
ver reuniões de terreiro, né? Que a gente vê aqueles comícios em cima de caminhão, aquelas carreatas, né? Aquela aglomeração fervorosa, Ou né? saudável aglomeração, né, Lula? Então, assim, vai ser tudo diferente, cara. Ninguém pode mais abraçar, ninguém pode. Eu acho que aquela história, tomar um cafezinho na casa da comadre não é mais uma boa, né, para a comadre. Eu acredito que as abstenções vão aumentar muito, principalmente na terceira idade para frente, né? Eu acredito que os idosos, com medo dessa doença, eles, filhos, netos, não vão deixar que eles contribuam, porque eles podem estar correndo o risco de pegar essa doença. Né? Eu, pelo menos, se o meu pai, minha mãe, eu não tenho mais pai, que Deus o tenha, mas minha mãe quiser ir votar e eu puder segurar ela, eu não vou deixar, porque é onde tem que mudar muita coisa, tem muita coisa aí em planos, né? Tem uma questão de, estão dizendo aí, falando aí, dia tal, da letra A à letra tal, e depois, então, assim, colocar essa eleição em 2 dias, ou 3 dias, ou 4, para diminuir a aglomeração, para diminuir a quantidade de gente. Eu acho que tudo isso é válido. Eu acredito que vão criar uma sistemática para que as pessoas, para que proteja todo mundo, né? E as pessoas vão lá e consigam dar seu voto. Porque, caso contrário, se for da forma que a gente já conhece, eu acredito que aí a abstenção vai ser muito grande, principalmente na terceira idade. Né? Rapaz, como eu estou falando, assim, é um gargalo grande que nós temos a cumprir. Por exemplo, esses dias agora, nós falamos, nós vimos noticiado a possibilidade de termos as convenções de forma online, né? Não é um formato que a gente está acostumado, né? Normalmente as convenções é o pontapé inicial das campanhas eleitorais, né? E agora há a possibilidade de ter de forma online, porque legalmente você tem a necessidade ali dos convencionais, né, para aprovar as chapas ali, né? Então legalmente está ali. Mas o simbolismo e aquela questão da participação da população nas convenções não devem mais, né, para esse ano de 2020 existir. Agora tem uma questão, meu amigo Lula, muito complicada. É que existe um rito legal, existe uma lei que respalda todos esses processos. Inclusive, no caso das convenções, nós temos atas que têm que ser assinadas e que têm que ser homologadas pela justiça em dias hábeis, né? Então, a justiça disse já que existe a possibilidade de ser virtualizado, mas ela não disse ainda como vai fazer. Entende isso? Porque nem ela sabe ao certo. Essa é a grande realidade. Claro que eles estão estudando, eles estão testando as melhores maneiras, mas nós já estamos em junho, né? Então está muito próximo disso tudo acontecer e nós temos ainda essa dificuldade para fazer isso rodar, para fazer isso assim, acontecer de fato. No primeiro momento, sabe, Lula, quando aconteceu essa pandemia, o que ficava claro, né, do que se tinha como prováveis mudanças, não sabia ainda se isso ia durar 6 meses, 1 ano, como é que ia acontecer. Então houve uma corrente muito forte que achava que as eleições não deveriam acontecer agora, para esse ano, elas deveriam simplesmente os mandatos ser prorrogados aí para 2 anos, né? E as pessoas que estão agora prefeito e vereadores continuariam sendo prefeitos e vereadores por mais 2 anos, enquanto isso se acalmaria e viria uma eleição mais na frente. Graças a Deus, na minha opinião, essa corrente ela perdeu força, porque isso é isso é uma loucura que se fosse fazer sob todas as formas. Porque quando nós votamos em um candidato para exercer um mandato de 4 anos, ali você está ouvindo o que a população está dizendo. Eu quero que o prefeito de Iracema, Zé Juarez, muito bom, fez uma grande gestão, fique por 4 anos. Aí ele vai ser reeleito, a população vota de novo e ele fica por mais 4 anos. E a lei barra aí. Você aumentar mandatos, você está dando aí um bolo, um presente às pessoas que já estão com mandatos, mas seriam pessoas que continuariam o mandato sem o crivo do povo, sem o crivo popular, que é quem tem que ter essa escolha. E assim os vereadores. Citei o exemplo do Juarez, que eu tive com essa liberdade, porque nós tivemos uma conversa sobre isso.
e ele já me se colocando totalmente contrário a essa tese na época, né? Ele sendo prefeito, mesmo sendo beneficiado com isso, ele já se colocando contrário, e tem que ser contrário mesmo, porque o que tem que aparecer, o que tem que existir sobre, independente de qualquer situação, é a vontade popular. E a vontade popular é que os mandatos se encerrem agora no dia 31 de dezembro. Logo depois veio uma segunda corrente que dizia o seguinte: olha, tudo bem, nós vamos, não existe, não tem como pegar esse mandato e ir para 2 anos, mas vamos fazer aí uma meia boca. Vamos pegar essas eleições e levar elas para abril, por exemplo, abril do próximo ano. Já dá tempo para aparecer aí uma vacina, e os que estão no mandato continuam até um dia antes dos próximos eleitos assumirem. Então, esses agora que estão 4 anos, passaria aí mais janeiro, fevereiro, março, abril. Isso também perde força. Existem propostas no Congresso, né, PECs, no Senado, com esse teor, mas isso também tem perdido força pela mesma questão. Você está colocando no poder pessoas que não foram escolhidas. Eles foram escolhidos até o dia 31 de outubro. Então, o que é que ganha força agora? É a mudança dos prazos? É a mudança dos prazos. A mudança da eleição, né, que ocorreria a priori dia 4 de outubro, né, e o segundo turno dia 25 de outubro, né, para cidades que têm segundo turno. É a mudança, sim, mas é uma mudança de mês, para novembro, para dezembro, para ter tempo que os candidatos possam fazer suas campanhas, para ter tempo que a Justiça Eleitoral se organize. E ontem, você tocou no assunto interessante, ontem eu estava em um evento, e aí como espectador, do Tribunal de Contas do Estado, com a Universidade Federal do Ceará e com um professor de Direito Eleitoral da USP, e perguntavam para eles exatamente o que você falou aí. Existe a possibilidade da eleição ser em dias diferentes, e eles diziam que existe, que é muito forte isso. Você não fazer num dia só, fazer em 2 dias, 3 dias, ou por ordem alfabética, ou pela idade, não sei, tem que ser dito. A única observação que ele fazia é o seguinte, que isso tem que ser uma coisa que tem que vir de cima para baixo. O Superior Tribunal Eleitoral, ele tem que normatizar isso para que os estados não fiquem aí, cada um, né, fazendo isso a seu belo sabor, e aí a gente pega esse controle. Outra pergunta, vou emendar aqui, mas já vou lhe passar a palavra. Outra pergunta que eles faziam é se nós já temos no Brasil a possibilidade de ter uma eleição remota, você votando de casa, né? Eu achei interessante, porque eu nunca tinha pensado, para ser sincero, nesse viés, assim, rapaz, nós já temos, assim, de uma maneira geral, a população ela já tem uma desconfiança no sistema, então como seria isso votando, as pessoas votando de casa, né? E ele já de pronto respondeu que nós não temos como fazer isso ainda, né? Nós teríamos que ter certificações muito sérias, muito fortes, que nós não dispomos ainda, né? Mas que isso é uma tendência de futuro, em um momento que a informação ela estiver tão forte que você consiga identificar que aquele voto é do Lula Moraes. Nós já temos modelos do mundo acontecendo, tem um país, né, acho que ali, não lembro já o nome do país, né, que ele já tem esse modelo das pessoas votando em casa, mas nesse ponto aí eles já estão mais evoluídos, sabe? Eles já têm um número só, aqui nós temos CPF, identidade, título de eleitor, né? Lá é apenas um número para todos os documentos, você tem uma certificação digital muito, muito séria, né? Então nós não temos ainda a menor possibilidade de fazer esse sistema virtual, infelizmente, e o que deve acontecer, né, nenhuma dessas hipóteses que foram colocadas aqui, elas estão descartadas, mas o que deve acontecer, na minha opinião, é essas eleições passarem para, no máximo, novembro e dezembro, e aí ser pensado um formato de dias alternados, de mais dias, o que é um custo gigantesco financeiramente, né, para o eleitoral. Em compensação, aqui nada se compara a vidas, né? A gente está falando aqui de prevenir vidas, né? Então não tem muito o que falar sobre isso, certo? Aproveito só para encerrar aqui essa parte da conversa, falando também que a minha esposa, a Lívia Guerra, está aí nos vendo, é uma conterrânea também lá do Iracema, né? Da família Guerra, família Campelo, família grande aí, que tem muitos, sua parente também está aí nos vendo. Nós temos também a participação do meu amigo Disseu, um garoto maravilhoso da cidade de Iracema, um cara que batalhador, agora foi empossado na Caixa Econômica Federal, com muito esforço, né? Um cara
muito bacana. E nós temos também uma ilustre participação, a Camila Carvalho, que é uma das maiores jornalistas da nova geração cearense, né, e hoje ela ocupa a função de assessora de imprensa da liderança do governo do Estado na Assembleia Legislativa, né, é assessora do líder do governo na Assembleia, está nos dando a honra de estar nos ouvindo, já comentou aqui há pouco tempo. Deixo aqui o meu abraço a Camila e muito nos honra a participação. É isso. Muito bem, meu amigo. Eu quero só, mais uma vez, agradecer a participação das pessoas que digitaram pelo menos um boa noite para a gente, e outros que interagiram com questionamentos. Wesley Maicon, José Antônio Holanda Moraes, meu parente, Camila Carvalho Freire, que você falou agora? A Camila Carvalho? Camila Carvalho. Pronto. De Assis Silveira, também um comunicador. De Assis, Lula, me permita interromper de novo. De Assis, um cara sensacional que me convidou para ir ao seu programa. Infelizmente, eu peguei essa história da pandemia, não consegui. Estamos aí combinando de fazer também uma live. E aí eu quero agradecer de pronto aqui o convite do de Assis, né? O cara que está aí batalhando, outro cara apaixonado por política. E que em breve, não sei que o povo que vai dizer, mas em breve vai estar aí fazendo parte da política de Iracema em algum momento. Não só ele, como muitos outros jovens que estão aí, que é difícil a gente falar aqui, mas nós temos exemplo de um cara, Psileudo Magalhães, Romeu Diógenes, tantos outros. Eu estou aqui e peço desculpa aos que eu não estou lembrando no momento, mas eu queria fazer esse registro. Neste instante nós tivemos um comentário aqui do Manuel falando da falta de protagonismo, né, do Christian também, eu acho que ele falou sobre isso, do fortalecimento da juventude na política. Então eu queria fazer esse registro. Nada contra os que já estão, eu acho que a Câmara precisa também de conservar alguns vereadores que estão lá, porque eles têm toda a sabedoria do tempo, a sabedoria da experiência, e a gente precisa disso, né? Mas nós precisamos também dessa renovação aí nesses próximos anos. Inclusive, o de Assis contribuiu aqui com algumas informações, que, por exemplo, no PP são 2 mulheres, no PSD tem uma mulher, no PT tem uma mulher. Ainda é pouco, são 4 mulheres, né, que não vai permitir aí mais uns 6 homens, aí 7 homens, né? 7, 8 homens. É pouco, mas valeu, de Assis. Obrigado aí, porque eu realmente tinha falado que não... E você está mais próximo aí da política. O Christian Dantas. Prazer, Christian. Manuel Jacó se manifesta. Disseu Bezerra. Prazer, Disseu. Parabéns aí por já ter assumido aí a Caixa Econômica, isso, uma vaga. Rai Pacheco, grande abraço. E, Ribeiro, você que está mais ligado à questão política, você que é cientista político, você que é advogado e que milita na área política, e que, obviamente, você tem informações, eu acho que bem mais importante para nos falar, que dê mais segurança, inclusive para as pessoas que estão nos ouvindo, e para mim também, por isso que eu vou lhe fazer essa pergunta. A gente viu aí nos pleitos, inclusive para presidente e tal, etc., e sempre tem uma boataria. Também nessa campanha que passou, teve uma onda de fake news muito grande, a gente sabe disso, não é a propósito que nós estamos tendo aí um processo em andamento da questão dos fake news, mas a pergunta não é sobre os fake news, porque quando a gente fala em fake news e você mexe na política nacional, existe uma polarização muito grande, eu não quero entrar nesse mérito, eu não quero polarizar a nossa live. A gente está aqui para pegar informações sobre coisas concretas, né? E não para tomar partido por A ou por B, porque não é o momento, né? Aliás, não é o momento mesmo, né?
Inclusive, as pessoas não podem nem citar o nome do partido, em que é outro tema que você não citou, né? Que não pode citar em manifestações e tal, que é do partido tal, fazer propaganda de partido, né? É uma coisa que você deve falar aí sobre a questão do partido, e depois eu gostaria que você falasse com relação à segurança da nossa urna eletrônica, que foi questionado muito, e teve candidato aí que, se eu não ganhar, eu não aceito, porque aí tinha várias matérias mostrando, eu acredito que mostrando mentiras, mostrando fake news, de que a urna tinha sido... Aí, cara, muita coisa saiu na internet, hoje todo mundo tem um celular, e hoje todo mundo tem uma interpretação muito dúbia das coisas, né? Então, eu gostaria que você falasse desses dois assuntos, da questão de falar do partido, que eu acho que não pode, né? Porque parece que não pode, não é permitido, e a questão também da segurança da urna eletrônica. Bom, em relação ao tema mais rápido, né? O que nós temos liberado hoje são as pré-campanhas, né? As pré-campanhas, elas não podem, tanto podem como são importantes, né? Porque antes de você ser votado pela população, você tem que ser referendado pelo seu partido. Então, a pré-campanha é sim uma forma de você se mostrar aos seus correligionários partidários e à população, que logicamente tem toda uma forma de influenciar a decisão dos partidários em nome do pré-candidato A ou em nome do pré-candidato B. Então, a pré-campanha ela é importante, certo? Sim, ela tem que ser feita. Há uma mudança. Você, antes de ir para a urna eletrônica, eu quero lhe fazer uma pergunta dentro dessa questão da pré-campanha, gentileza. Pois não. Não, você... Vamos lá. Então, é permitido, sim, ao candidato uma manifestação da sua pré-campanha e bem incisiva. Nós vimos em outros pleitos, em outros momentos, que existia um medo muito grande do candidato. Ele assim, tinha um dia para ele startar. A campanha dele era quase escondida, né? Ele tinha que dizer aqui de bastidores: olha, eu sou candidato, viu? Mas aí tu pode dizer isso, não, porque senão eu posso sofrer uma penalidade na justiça eleitoral, vai me pegar, porque a própria justiça não era, na minha opinião, não era muito clara quanto a isso. Ela deixava um jogo estranho, era como se elas quisessem apitar o início da partida, certo? E ela ficava segurando esse momento para mais na frente, e aí causava, empurrava as pessoas para uma meia ilegalidade, né? Que era fazer essa campanha escondida. Hoje não, ao contrário, há o incentivo, tanto que você, como pré-candidato, pode ir dar a sua entrevista, pode falar das suas aspirações como pré-candidato, dizer por que dizer por que quer ser, dizer o partido que você é filiado, você pode sim dizer o partido que você é filiado. Agora, o que é que você não pode? É até engraçado, mas assim, é o pedido expresso de voto. Eu não posso chegar hoje dizendo assim: Lula, vou aproveitar a sua live para pedir o voto das pessoas que estão me assistindo, votem em mim para prefeito, votem em mim para vereador. Não, isso não pode. Esse pedido direto de voto, ele não pode, certo? Em relação ao partido, às vezes as pessoas fazem essa confusão, dizem assim: você não pode falar no partido, você não pode falar no número do partido. Uma coisa é dizer assim: olha, eu sou filiado ao partido XYZ, eu sou filiado ao partido B, e o número do partido B é o 10. Né? Numa conversa que você está falando sobre o partido. Você é filiado ao PMDB 15, você é filiado ao PT 13, ao PSDB 45, ao PSL 17, né? Dentro de uma conversa. Outra coisa completamente diferente é você aproveitar a conversa para dizer assim: pois é, eu sou pré-candidato, viu, Lula? Não esqueça do número 10, não. Né? Aí você sim pode, em algum momento, ser entendido que você está se aproveitando e levando aí, fazendo uma menção direta ao pedido de voto. É uma interpretação que tem que ser feita por cada um, mas o que tem que ficar claro é que você pode fazer muitas coisas, inclusive vaquinha, viu, Lula? Os pré-candidatos, eles podem fazer vaquinhas virtuais, né? É uma coisa que eu lembrei agora. Você, pré-candidato, você pode abrir a sua vaquinha virtual e as pessoas que acreditam na sua campanha podem apostar o dinheiro. Você não pode, nesse momento, tirar.
né? Quando você fizer o registro da sua candidatura, você vai poder disponibilizar, né, esse dinheiro para a sua campanha. Então, olha que coisa forte. Se eu já posso fazer campanha até para agariar recursos para a minha campanha, agariar recursos para a minha eleição, para a minha campanha, né? Então, como não fazer pré-campanha? Pode sim resguardar disso aí, certo? Primeira pergunta, aí você queria fazer uma observação? Não, foi importante, você conseguiu responder antes da pergunta. Essa questão da campanha antecipada, que muitos falam, né, que não pode fazer, é a questão do medo. Você respondeu tudo mesmo antes da minha pergunta. Então, agora, assim, essa questão da urna eletrônica, o que você tem a falar? Olha, eu acho, com muita sinceridade, e claro que você não pode impor nada às pessoas, há uma construção em relação a tudo que você acredita, o que você quer que as pessoas acreditem. Isso aí é um amadurecimento que acontece, as ideias que elas vão sendo jogadas e as pessoas vão evoluindo e vai entendendo certas situações. Mas essa questão especificamente de pôr em xeque a questão da urna eletrônica, eu acho que ela tem atrapalhado, inclusive, o nosso processo eleitoral. A nossa urna eletrônica aqui no Brasil, muita gente não sabe, mas ela ainda, apesar de ela ser uma urna que ela é fiscalizada, a todo momento, com sistemas ali, eles vão sendo atualizados, mas ela ainda é uma urna de primeira geração. Ela é ainda a urna que foi concebida naquele formato. A única coisa que foi implementada foi, acho que, uma impressora a mais, uma coisa que foi feita a mais, mas ela ainda é uma urna de primeira geração. E eu tenho, para mim, isso aí é um achismo, não é nada técnico, não é nada de ouvir de ninguém, mas eu tenho para mim que isso se deve muito ao fato do medo que a Justiça Eleitoral hoje ela tem falado desse tema, porque toda vida que se toca em urna eletrônica, vê esse burburinho que se jogam nas páginas sociais, das fraudes das urnas eletrônicas, então ela prefere deixar essas urnas mais quietas lá, mas isso aí é uma observação minha, não sei nem se é real, né? Eu digo que digo assim, que nós temos um país que com todas as dificuldades nós já temos tecnologias para a urna, inclusive, ser mais evoluída ainda em alguns aspectos, mas não falando de quesito de segurança. Eu estou falando do mesmo jeito que a gente compra um celular e ele vem as novas gerações, não é assim que eles vêm acontecendo, a nossa ainda é de primeira geração, mas eu vejo como totalmente descabida essa questão, certo? Espero estar sendo não só otimista em relação a esse tema, mas realista, né? Mas se algumas pessoas acharem que é otimismo, então que bom. O mundo eu acho que ainda é dos otimistas, e o meu otimismo enquanto a isso é que o processo é sério, a urna é séria, e é muito fácil provar isso. Os políticos que normalmente batem muito nessas questões da urna eletrônica são os políticos que estão com mandato. Você pode olhar, não é aquele político que perdeu, porque normalmente o político que perde, ele se retrai, ele vai tocar a sua vida. São políticos que já têm 2, 3, 4 mandatos. Então, se há fraude na urna eletrônica, meu filho, como é que tu é deputado? Como é que tu é deputado por 30 anos e está pondo em xeque a urna eletrônica? Porque se você é um crítico de uma máquina que que pode burlar o resultado, eu acho que a primeira cabeça a ser cortada teria que ser a sua. Claro, isso é um pensamento simplório, meu, simples aqui, mas só para dar um ponto nisso, né? Nós temos aí hoje, no próprio período da eleição, você tem a possibilidade de ter os fiscais de partido, você tem as auditorias, você tem 1000 coisas, e de fato, até agora, absolutamente nada foi provado. Se um dia houver uma prova cabal de uma alteração, aí sim a gente tem que sentar e rever e fazer, assim, olha, peraí, uma meia-culpa de otimismo, e dizer, não, peraí, aqui realmente havia essa possibilidade, hoje não existe isso. O que é que existe muito? E aí é uma coisa que acontece na nossa cabeça. Olha, imagine aí, você imagina o que é, sem nenhum preconceito de jeito nenhum, mas com um lado prático, você imagina o que é para uma pessoa de 80 anos, que já vota se quiser, né, ele já tem o direito de não ir mais precisar votar, mas ele ir para frente de uma urna eletrônica e ficar lá clicando numa eleição de governador, assim, não vou dizer a ordem certa não, mas é assim, presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador, meu irmão, deputado estadual já falei, né?
e números e mais números, um são 2 números, o outro são 5, o outro são 4. Então, há muitas vezes um erro na operacionalização dessa urna na hora de votar, e a pessoa sai de lá dizendo, olha, eu apertei, mas não saiu a foto. Eu apertei, mas a coisa não aconteceu. Né? E aí tem um problema também, é que muitas vezes o mesário que está ali, a pessoa da justiça, ele tem o medo de ir lá e em algum momento está interferindo na vontade do eleitor, né? Ou se acusado disso, então ele se afasta, ele pede logo para quem está votando finalizar o voto. Né? Então você imagina, se você, por exemplo, tem um número de um deputado estadual, né? São 4 números, vamos lá. Eu fico tentando lembrar números aqui, viu, Lula, para não dizer o número do partido de ninguém, mas é difícil. Então, vamos lá. Mas você falou um número aí que eu acho que qualquer semelhança é mera coincidência. Os 30 anos de mandato. Foi muito bom. Mas você tem aí um exemplo. O candidato que tem um número, para não falar em ninguém, 0000, deputado federal, candidato a deputado federal. São 4 números. Na hora de votar, ele erra a sequência, certo? Ele aperta os 4 números quando ele vai votar no governador, aí aperta os 4 números. Aí não sai a foto do candidato dele. Como ele apertou os 4 números, sai a foto de um candidato a governador, ou se não tiver candidato a governador, sai só o voto, né? Sai só o nome do partido. Aí a pessoa diz, olha, eu apertei 00, eu apertei o número 0000 e não saiu a foto de ninguém. Claro, porque aquele campo que ele estava apertando era do governador e não do deputado. Então, uma série de questões ligadas a isso. Claro que as máquinas, elas quebram, elas dão defeito, mas ali prontamente a justiça está ali treinada para trocar. Então, eu respeito demais a opinião de qualquer pessoa que ache que isso possa ter fraude, mas eu não acredito nisso, até porque essa não é um processo que ele é feito para o candidato A ou B, para o deputado A ou B, é pelo judiciário, e que está muito, muito, cada vez mais afastado dessas escolhas. Muito bem. Ribeiro, eu acho que a gente já, não sei que você lembre de mais alguma coisa que deva pontuar, né? A gente agradece. E você lembra de mais alguma coisa que tem que pontuar com relação a isso? Rapidamente, algumas mudanças que vão ocorrer agora, né, nesse processo. Uma já passou, que é a questão nós tínhamos a questão já do domicílio eleitoral. Você, para ser candidato ao município, você tem que ser filiado pelo menos 6 meses antes, né, da eleição. Essa foi uma mudança. Antes, se eu quisesse ser candidato na cidade de Iracema, eu teria que estar filiado um ano antes. Agora, não. Nós tivemos que estar filiado 6 meses antes, né? Foi uma mudança de prazo, isso aí é uma coisa que já passou, né? E, além da questão de você estar filiado 6 meses antes da eleição, né? Acho que era abril, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, abril. Você também, além de ter o domicílio eleitoral, 6 meses antes, você também tinha que ter a filiação 6 meses antes. Só uma observação, que era outra coisa que não ficava muito claro para mim. Eu me lembro que numa campanha, havia uma confusão das pessoas que iam se filiar, era um ano antes ainda, iam se filiar para votar lá no Iracema. E aí as pessoas impugnavam essa filiação, porque dizia que a pessoa não morava lá, e tinha que morar lá, e tinha que ter um comprovante de residência. O cara corria para Leléu atrás de uma compra que fez, era uma loucura isso. Ou lá para Luciano Ótica, enfim, comércio do Iracema, para tentar provar isso de alguma forma. E agora o entendimento ele ficou muito claro. Ele fala que o domicílio eleitoral ele tem que ser, ele é dado a quem reside no local, mas também a quem tem relações políticas, econômicas ou sociais e familiares com o município. Então não é uma questão só física, de você ter uma casa lá e você morar lá. Depende também o seu direito de votar na cidade onde você quer, né? Ele é lhe dado desde que você tenha aí ou a sua residência ou relações, repetindo, políticas, sociais, econômicas, né? Ou familiares no local. Isso eu achei assim, é importante que seja dito, porque às vezes fulano mora em Fortaleza, mas a sua vida ela é toda voltada para o interior, ela nunca perdeu esses laços, e ele tem sim o direito de voltar lá, certo? E é uma coisa importante que eu queria pontuar, certo? Outra coisa, Lula, isso aqui já está aí com mais de 1h30 de live, mas só assim,
como é delicado o processo. Essa live, ela não cansa, porque as pessoas estão interagindo com as explicações, são relevantes, tá certo? Nós somos políticos diariamente, nós vivemos a política diariamente, independente de sermos políticos de fato, mas a vida da gente é uma política, né? Constante. A gente faz política constante, é dentro de casa, é com a mulher, é com um amigo, no trabalho tem política, em todo local tem política, né? Então, eu acho que é importante, e você está falando da política pura, e o que mudou, e as pessoas precisavam saber e precisam saber, né? Pode continuar, meu irmão, desculpa. Não, é só a delicadeza, né, do processo jurídico, às vezes a gente vê, de forma simples, a gente até pede que cobra que algumas resoluções elas sejam dadas de imediato, mas é tudo muito complicado, né, muito delicado, porque às vezes você muda aqui e altera lá do outro lado. Por exemplo, quando a gente fala nessa questão de mudar o dia das eleições, imagine aí, pense comigo, a lei diz que as filiações e o domicílio eleitoral, ele tem que acontecer 6 meses antes das eleições. Então, no Brasil hoje, para as eleições de 2020, eles estão encerrados, concorda? Quem se filiou, se filiou. Quem tem o domicílio eleitoral, tem, porque já está 6 meses das eleições. Mas se a gente mudar para dezembro, como é que fica isso? Porque aí 6 meses das eleições de dia, um exemplo, do dia 28 de dezembro, não é mais em abril, é em junho. Concorda? Então, como é que vai ser isso? Se essa resposta já tivesse sido dada, iam abrir a oportunidade das pessoas se filiar novamente, mudar o domicílio novamente, ou não, a regra já passou. Só estou dando um exemplo de como essa questão às vezes é bem delicada, né, para você resolver, e eu acho que, inclusive, é um dos motivos dele estar segurando essa decisão, porque se você, sem esperar para julho, aí não tem jeito. Se for novembro ou dezembro, já passou dos 6 meses. Então, isso aí vai ser um fato que já morreu. Acabou. Porque senão abre-se um precedente para se discutir na justiça. Né? Isso. Aí eu não estava filiado, me filio agora, ganho a eleição e você é meu adversário. Você vai dizer, opa, olha aqui. Né? Então, é uma mudança. Da janela partidária, nós já falamos, essa oportunidade de quem tem mandato poder mudar. Outra coisa bacana também, importante, nos resultados das eleições passadas, às vezes as pessoas até tinham um certo susto. Você votava em determinado candidato, quando saiu o resultado, você não viu o nome do seu candidato. Aí dizia, olha aí, até vem muito em relação, outro folclore em relação à urna eletrônica. Você dizia, tá vendo como essa bicha não presta? Ora, eu votei no Lula aqui, Moraes, e o nome dele não apareceu, aqui, ó, os votos dele não tem nenhum. Na verdade, é porque eram candidatos que tinham seus nomes sob júdice, pessoas que estavam no processo, mas os nomes, havia ainda uma decisão judicial pendente, e que a justiça só divulgava o resultado dos seus votos quando esse processo era resolvido. E isso causava um estardalhaço, porque saiu o resultado das eleições e vocês ficavam ali atrás de saber quantos votos seu candidato teve, quantos votos seu candidato não teve, era uma confusão. Isso foi alterado, agora todos os candidatos terão seus nomes, seus votos publicizados, publicados, todos os seus candidatos. Mesmo que ele seja sob júdice, mesmo, independente disso, ele foi votado, tem lá, vai sair. Claro que a questão legal dele vai ser resolvida depois, e aí o judiciário vai dizer, a seu tempo, se seus votos serão anulados ou não, aí é outra questão. Mas o eleitor vai poder ver os votos do candidato que ele votou. Essa mudança também é importante. Aí algumas coisas já nem sabe mais se vai acontecer. Por exemplo, a partir do dia 15 de agosto, nós teríamos o start, né, da propaganda eleitoral. Todos, né, já poderíamos aí entrar na briga das propagandas eleitorais. Agora a gente não sabe o que é que vai vir, se vai manter essa data, se vão prorrogar essas eleições. Realmente eu confesso que eu não sei o que é que vai acontecer sobre isso, mas faço aqui também uma última consideração sobre esses temas, para dizer o seguinte, o que nós precisamos agora nesse momento é entender que a gente está passando uma pandemia, a gente está passando um momento diferente, tem quem acredite, tem quem não acredite, tem quem acha que é uma coisa simples, tem quem acha que é uma coisa complicada, respeito a opinião de todo mundo, só peço que você que não acredita, continue não acreditando dentro de casa ou de máscara, mas tem o direito a não acreditar, né?
mas, de uma maneira geral, existe uma pandemia, então a gente precisa cuidar disso, e a gente precisa, Lula, conversar com os nossos amigos, familiares, eleitores, explicando que essa campanha vai ser diferente, sim, e que a gente tem que pensar ideias e estratégias para que nem o eleitor se sinta cerceado do seu direito a conhecer as propostas dos seus candidatos, a brigar e batalhar pelos seus candidatos, mas que também, né, e que se isso seja feito realmente de forma isonômica, porque assim, a gente diz muito, eu digo muito isso, a eleição vai ser baseada na internet, vai ser baseado no computador, mas quando você vai para os números, você vê a quantidade de pessoas que ainda não têm acesso à internet, as pessoas que ainda não têm acesso a um celular que ele consiga de fato ver e assistir uma live daqui como nós estamos assistindo. Não é o caso mais da nossa cidade, mas nós temos cidades aí pelo país que eles não têm energia. Então, assim, a gente pensa muito na nossa cidade porque a gente é bairrista, é normal, mas se você imaginar cidades aí no mundo que você, no Brasil todo, que você não tem nem energia. Então, como é que esses processos vão acontecer, né? Então, eu acho que a única maneira é com muito diálogo, com muita conversa. Eu acho que os eventos eles vão acontecer sim, mas talvez vai ter aí vamos dizer assim, uma puxada para locais mais abertos, né? Para locais onde o contágio seja menor de alguma forma. Quem, por favor, for visitar, olha, quem está pensando em ser candidato, se prepare, que é café demais. O meu irmão, Mara Negreiros está aqui, ela andou muito com o esposo dela, Queiroz, meu amigo lá na Uruburetama. Ela sabe, a gente tem que tomar omeprazol depois que passa a eleição, que é muito café. Mas nessa eleição, agora especificamente, se afaste desse cafezinho, se afaste dessa xícara e volte para tomar depois, porque a gente tem que preservar a saúde das nossas pessoas. Isso é que é mais importante. É isso sobre isso. Minha amiga Mara, viu? Mara, a gente aqui não se cansa de falar das pessoas, mas Mara é uma querida, irmã da Samara, e Dona Gilvete, uma pessoa extraordinária do Bastião, irmã da Cíntia, minha colega de sala, um amor de pessoa, mas não vamos entrar nem nesse assunto aqui, mas é uma pessoa maravilhosa. Meu irmão, hoje a gente celebra Corpus Christi, o feriado de Corpus Christi, né? É uma data importante, tão importante que é feriado, né? Esse calendário aí foi sacramentado no século XIII e de lá para cá celebra-se esse feriado de Corpus Christi. E aí eu só tenho que agradecer muito a presença de todos que colaboraram. Gostaria também, hoje, o que eu vi muito em algumas redes sociais, e principalmente lá em Iracema, foi bastante divulgado hoje, a questão do preconceito contra quem superou o Covid-19. Supere seu preconceito. Eu vi uma postagem muito bacana dessa campanha que a Prefeitura está fazendo, muito bem feita, né? Suerlo divulgou bastante, tem sido muito participativa, e a gente realmente, pessoal, eu já tive várias lives, todas as lives, essa daqui eu não queria tocar nesse assunto, mas como eu vi essa campanha, eu quero dizer para vocês que eu já superei a Covid e aqui em Fortaleza eu não sofri preconceito. Eu gostaria muito que os meus conterrâneos, meus amigos, as pessoas que passaram por esse momento e conseguiram esse milagre de estar vivo, tá certo? Essa pessoa, depois de um tempo de reclusão, que realmente o tempo de incubação da doença, eles não transmitem mais, pessoal. Então, assim, é importante que vocês não discriminem as pessoas que sofreram a doença. Eu passei por isso, minha família toda passou por isso, mas ninguém foi discriminada. E eu não gostaria que as pessoas que a gente gosta, que moram na nossa cidade, que qualquer um pode pegar, pode adquirir esse problema, essa doença, e espero que aqueles que possam contrair não tenham essa doença de forma grave, tenham essa doença de forma mais leve, porque essa doença
eu tenho dito essa frase, ela se comporta diferente em diferentes pessoas. Felizmente, Iracema tem sido abençoada e, felizmente, os danos não foram tão grandes como no resto do país, no resto do mundo que a gente tem assistido aí, né? Eu gostaria de pedir isso às pessoas e dizer que essa consciência é muito importante. Na realidade, a pessoa que teve a doença ou a pessoa que está com a doença, ela precisa do seu respeito para que ela possa superar melhor aquele momento difícil que ela está vivendo. Tá certo? Meu amigo Lula, Ribeiro, suas colocações para a gente... Eu queria corroborar com o que você está dizendo. Aqui em casa, nós também eu tive Covid, a minha esposa, Lívia, teve, e meus filhos, né? Eu tenho o João, né, que tem aí 3 anos e meio, e tenho o Theo, com 6 meses. Foi um motivo de muita preocupação aqui, né? Por mais que as crianças, elas sejam mínimas, né? As que complicam, as mesmas que pegam, né? Mas na hora que você pensa nos seus filhos, e nós tivemos, graças a Deus, os meninos assintomáticos, né? Eu e a Lívia tivemos sintomas fortes, minha esposa, muitos amigos e conterrâneos sabem, ela é médica, então, para a gente era quase, não vou dizer que era quase impossível, mas era muito difícil não ter, né, tá na linha de frente de uma doença como essa, você está mais exposto e volta para casa e quem está aqui está junto com ela, né, nessa exposição. Realmente não senti aqui esse preconceito. É evidente que quando a gente está doente, a gente tem que se resguardar, isso é uma questão de responsabilidade, a gente tem que manter a nossa quarentena, né? E as pessoas se ficam lá mais afastadas, mas passou, a doença não tem como transmitir, isso desculpe a expressão, mas isso ainda não existe outra, é uma ignorância. Nós temos que acabar com isso. Não é justo que as pessoas estejam passando por tudo isso, pela saudade de estar junto com seus amigos e entes, né? E passar por uma doença e ainda ser discriminado por uma questão como essa. Então, parem com isso, que existe isso de verdade, não é por aí. Eu acho que aproveita a live aí para repensar, e não é bacana isso. Queria fazer mais uma observação, nossa live, graças a Deus, rendeu muito, e mandaram aqui no meu WhatsApp agora, falando da importância olha, mas a tecnologia é muito importante, tanto que vocês estão aí com a live na hora dessa, com mais de 100 pessoas, acho que a pessoa que está aqui. Eu confesso que eu sou meio ainda, no programa aqui, eu não sou muito bom, não, eu não consigo ver ainda direito as coisas, mas depois o Lula vai me passar bem direitinho como foi, as quantidades das pessoas, mas eu concordo completamente, e eu não sei se fui bem interpretado com isso. Eu acho que a tecnologia, eu comecei a live dizendo que essa é o grande ganho, se existe um ganho dessa pandemia, é a tecnologia, é o uso da tecnologia, é o avanço dessas informações, e ela traz sim informações às pessoas. Só faça aí uma observação muito grande, para que a gente não ache que a tecnologia já resolve, porque infelizmente nós temos ainda, repito, no país, pessoas que não têm esse acesso, e essa tem que ser uma questão isonômica, essa tem que ser uma questão para todos. Se tiver uma casa só, uma pessoa só que não tem acesso às informações, nós temos que mudar o processo, porque manda a nossa Constituição que o direito de votar e ser votado é para todos, e para isso nós precisamos ter informação. É só isso que eu queria fazer isso aí, e termino falando aí da nossa amiga Leila Diógenes, que está aí nos vendo, outra filha ilustre de Iracema, comunicadora, está no sistema aqui trabalhando, dando um show. Minha prima, que eu tenho o maior orgulho, né, de ser, gosto demais, muito obrigado por estar aí. Minha comadre Gleide, lá do campo, está aí também. Margarida, vereadora, ex-vereadora, mãe da Rosângela, uma pessoa, gente boa demais. Então, Lula, eu vou lhe dizer, tem muita amiga aí que se a gente for falar, eu vou passar aqui a noite toda, mas esses que comentaram alguma coisa aqui, eu gostaria de fazer esse registro, né? E terminar com o meu amigo Divino, que foi um cara candidato a vereador várias vezes, seu amigo, que está sempre publicizando, né, as suas lives, que é outro comunicador que está na batalha aí, nosso amigo Divino. E termino agradecendo de coração mesmo muito a você essa oportunidade. E comecei dizendo que eu que tinha que agradecer, e termino dizendo isso para você. Realmente eu que tenho que agradecer. É motivo de muita alegria falar aqui, de uma forma geral, para o mundo através da internet, mas especificamente para os meus conterrâneos, pessoas que eu tenho um maior carinho, que quero muito bem. Então,
Então, é um prazer, é muito gratificante ver as pessoas comentando. Com a gente aqui, nós estamos já quase 2 horas de live, né? Não é brincadeira, 2 horas de uma banda tocando é muito gostoso, mas 2 horas falando de técnica, né? De assuntos técnicos, assuntos que normalmente eles são complicados de se explicar e de se ouvir, e as pessoas têm sido bondosas com a gente de estar aqui nos ouvindo. Eu agradeço, e agradeço de coração a você, meu amigo Lula, estou junto. Antes que você fale, eu vou logo lhe dizer, eu sei que você é pré-candidato a prefeito lá em Iracema, e eu posso dizer que é pré-candidato, como tem muitos outros pré-candidatos, como são muitos, eu não vou falar aqui o nome de todos, vou falar o seu nome, porque é quem está promovendo essa live. Eu parabenizo a todos que têm essa coragem de botar o seu nome à disposição das pessoas, seu nome à disposição dos partidos, para contribuir com esse debate. Quem vai ser o candidato, quem o povo, em segundo momento, vai escolher para prefeito, eu não sei, não sabemos ainda, mas a coragem desses que estão botando seu nome à disposição, a gente tem que aplaudir de pé, porque é isso que faz o sistema democrático, as pessoas poderem fazer isso, botar seu nome à disposição. Eu estou cuidando da minha vida, sou um político por natureza, por gostar. Eu não sei, quando eu me entendo por gente, já era meu pai fazendo política, minha família fazendo política, e eu me apaixonei por esse negócio, fiz a minha primeira graduação ligado a isso. Então, tenho cuidado da minha vida, estou um pouco afastado da política de Iracema, da política eleitoral de Iracema nesse sentido, mas eu tenho que parabenizar e bater palma por essa coragem, porque não é fácil. Eu sei que tem essa questão toda que a gente fala dos políticos, e muito disso é verdade, mas vocês não sabem o que é abandonar a família, o filho, a mulher, para ir colocar seu nome à disposição das pessoas e levar as porradas que a política dá. Precisa ter muita coragem para isso. Evidentemente, isso não faz ninguém de herói nem de super-herói. Os políticos são pessoas comuns, como nós, mas fazem pessoas de coragem, pelo menos, quando estão lá pelo bem da coisa. Então, parabéns aos pré-candidatos, especialmente a você que está aí. Faça votos que seja um pré-pleito dentro da democracia, dentro do respeito, dentro do que é bom, que as ideias sejam filtradas, as boas ideias dos outros candidatos que não chegaram lá sejam filtradas, e que na campanha, seja lá de que lado for, oposição, situação, que vença o melhor. É isso que eu tenho. Muito obrigado por tudo. Boa noite a todos. Um grande beijo no coração. Meu amigo Ribeiro, eu só tenho que parabenizar pelas palavras que você deferiu a todos, né, aos nossos conterrâneos. Você falou Leila Diógenes, minha amiga, e muitos outros que você fala, Mara Negrilo, que participou. Um abraço para o Vasconcelos, Mara, para você. Dá um abraço para ele aí por mim, né? E, meu amigo, realmente eu coloquei meu nome à disposição, tá certo? Se eu puder contribuir, e obviamente a gente só tem na realidade o poder, ele emana do povo, né? E é o povo que vai, de uma forma ou de outra, escolher os candidatos. Os candidatos vão escolher o prefeito, vão escolher os pré-candidatos. Quando é que o povo escolhe o pré-candidato? Nas prévias. O que é as prévias? Pode ser uma pesquisa, tá certo? Que aquela pesquisa vai abalizar o grupo a ver quem é que está melhor, quem é que a população está querendo que realmente se candidate, né? Como até mesmo uma enquete. Às vezes tem muitas enquetes aí, tem umas que são mais sérias, tem umas que, por exemplo, o celular só pode votar uma vez, ou o computador só pode votar uma vez. Mas tem algumas enquetes também direcionadas, né? Que aí a gente não pode também acreditar muito. Mas, assim, deve aparecer pesquisas na cidade, com todos os pré-candidatos, e aí a população tem que avaliar realmente aquele que se enquadra no perfil atual da cidade de Iracema, né? Tem que ser um administrador, tem que ser um visionário, tem que ser um cara de ideias, tá certo? Porque você transforma o mundo com uma boa ideia, né? E eu gosto muito de pensar, cara, eu procuro soluções para tudo, né? E aí eu tive a ideia da live, aí eu comecei a convidar. No dia que eu peguei um aplicativo que eu achei que poderia ser legal,
Eu já chamei 2 amigos assim, sem programar e tal, e foi muito interativo, foi muito bacana. Você é a terceira que eu faço, né? E todas elas deram acima de 2.000 visualizações. Isso eu acho que é um marco para a live, é o sabe? mundo. Nós não somos artistas, tá certo? Nós somos pessoas... Somos bonitos, viu? Nós somos disseminadores de ideias, tá certo? E aí foi muito bom, as pessoas tiveram interagindo com a gente. Eu agradeço de coração 1 minuto que qualquer um nos escutou aqui, porque não é fácil escutar pessoas falando, principalmente falando sobre política, o que deveria ser o contrário, né? Erson Maia, meu amigo, tudo bom, meu amigo? Um abraço para você. O doutor Leandro Chaves também, viu? Um grande advogado aqui no Ceará. Leandro Chaves, prazer, amigo. Bruna Ribeiro, Neuma Ribeiro, muita gente. Desculpa se a gente esqueceu o nome de alguém, mas, Ribeiro, cara, muito obrigado, bicho. Estou muito feliz com a sua participação. Foi muito, como eu falei, foi muito didático, foram respostas assim fáceis de entender, tá certo? E eu me lembrei logo de você, porque eu assisti uma palestra de você, que você participou também, e eu fiquei muito feliz com a resposta, com os resultados. Inclusive, elogiei para seus pais, né? O que eu vi, né? Eu fiquei muito feliz. E estamos aí, meu irmão, estamos aí, a gente vai se falando aí. Rapaz, você foi falar nos meus pais, aí agora eu fiquei me lembrando. Um grande abraço a meus pais, né? Neto, Neuma, que estão aí assistindo. A base da minha vida, as pessoas que eu amo, que eu admiro muito. É ele e meus irmãos que estão aí. Obrigado. Grande abraço à minha mãe, às minhas filhas, à minha mulher também, né? E é isso aí, meu amigo. Eu queria lhe pedir permissão para lhe colocar em um grupo que eu criei só das pessoas que participaram das minhas lives, certo? Eu já, meu amigo. Importante, lá eu vou passando informação, de repente eu quero captar ideias, entendeu? Para que essas ideias possam servir para mim ou para o futuro prefeito de Iracema. A gente precisa de ideias, de soluções para muitas coisas. Juarez fez muito pelo Iracema. A gente somos muito agradecidos por tudo que foi feito em Iracema nos últimos 8 anos. Ele não vai poder mais continuar. Alguém tem que continuar esse trabalho, e eu tenho certeza que ele vai estar do lado, nos ajudando, porque ele não abandona a sua origem mais, ele vai estar nos ajudando de qualquer forma, tá bom? Um grande abraço, meu irmão, grande abraço mesmo, brigadão de todo o coração, e eu agradeço a todos que participaram. A gente tá achando ruim até sair, né, rapaz? Vontade de ficar. Um abraço, meu irmão. Terminar assim, ó. Um abraço.